mas esperamos que saiam daqui devidamente recompensados da vossa fidelidade. E queria-vos dizer que nós estamos aqui assim hoje a tratar de uma questão que surge por causa da disseminação da ideologia do género. Se por acaso tiverem a oportunidade e ainda não o fizeram, não deixem de ler a carta pastoral da Conferência Episcopal sobre este tema, que explica muito bem, enfim, as consequências desta antropologia alternativa para a nossa sociedade. Mas assim, muito resumidamente, posso-vos dizer que o que está em causa é a rejeição dos dados biológicos para se nos fixarmos, ou nos é proposto, é que nos fixemos basicamente na dimensão cultural dos nossos papéis sociais, na família, e, portanto, deixa de ser importante sermos fisicamente, termos um corpo de homem ou de mulher, e passa a ser apenas uma questão cultural. E por isso, enfim, com toda a confusão que isto pode dar na sociedade. Portanto, recusa-se a complementaridade natural entre os sexos, fica dissociada a sexualidade da procriação, sobrepõe-se a filiação intencional à biológica e pretende-se desconstruir a matriz heterossexual da sociedade. E é por isso que nós aqui estamos, não é? Uma das coisas que nos traz aqui é justamente esta questão da coadoção ou da adoção em pares homossexuais. Quer dizer, por causa da ideologia do género, o casamento heterossexual foi equiparado, a união homossexual foi equiparada ao casamento. E, portanto, isso traz como consequência, naturalmente, a questão da adoção. Será que os pares homossexuais, que por lei são equiparáveis a um casamento, podem também ser pais? Dois pais, duas mães? Isso faz diferença nas crianças? Não faz? Como é que a sociedade vai encarar isto? E o que é que nós podemos fazer depois de termos as nossas ideias arrumadas para que aquilo que nós acreditamos que seja bom venha a acontecer? Portanto, é um bocadinho por causa disso tudo que estamos aqui. E então, a quem eu pedi para enfim, a representação da Associação de Psicólogos Católicos, com o apoio da Federação Portuguesa pela Vida, pedimos a 4 pessoas que nos viessem ajudar a pensar sobre isto. E tenho aqui, que é a primeira, eu vou apresentar pela ordem pela qual vão falar. Ficam já todos apresentados. A professora Teresa Ribeiro, que é professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, também é da Associação de Psicólogos Católicos, e, portanto, vai-nos falar da dimensão da psicologia, como é óbvio. Depois temos o doutor o juiz Pedro Vaz Pato, e que nos vai falar das consequências e das implicações legais desta situação, que, como devem calcular, não são pequenas nem poucas. Depois temos a doutora Carina João Oliveira, que é engenheira Carina João Oliveira, deputada à Assembleia da República pelo PPD-PSD, e o Dr. José Ribeiro Castro, deputado à Assembleia da República pelo CDS-PP, que virão dizer-nos o que é que nós podemos fazer e qual é o ponto da situação a nível político também. Portanto, muito obrigada e passo a palavra à professora Teresa Ribeiro. Muito boa noite a todos e muito obrigada por terem vindo. Eu queria começar por agradecer o convite e dizer-vos que preparei, nós teremos uma intervenção que está prevista de cerca de 15 minutos, certo? Cada um de nós. E aquilo que eu preparei está organizado em 2 pontos. Um primeiro ponto relativamente ao conhecimento científico que existe no momento sobre este assunto e as diversas questões metodológicas que se levantam a este respeito, e um outro ponto relativamente à identificação de um conjunto de fatores de risco a nível individual, a nível intrafamiliar e a nível extrafamiliar que se podem efetivamente correr com o projeto de lei que está em apreciação. Este projeto de lei propõe-se estabelecer um regime jurídico que permita
que uma pessoa que tenha um filho ou tenha adotado singularmente uma criança e que seja casada civilmente ou viva em união de facto com uma pessoa do mesmo sexo, esta possa adotar aquele filho. E a ideia é de que possa constituir um vínculo jurídico ou familiar equivalente ao da filiação, invocando-se para tal o superior interesse da criança. E é precisamente por aí que eu gostaria de começar esta intervenção, porque é precisamente no superior interesse da criança que me queria centrar. E queria fazer uma declaração de princípio, que é a seguinte: a adoção é um direito da criança e não dos candidatos à adoção. Ou seja, o bem da criança, em minha opinião, deve prevalecer sobre todos os interesses e à partida, a adoção homoparental, é como se chama, impõe à criança uma parentalidade em que ambos os pais são do mesmo sexo e, ao invés de um casal parental de sexo diferente, impedindo, portanto, com isto o convívio, o afeto, a aprendizagem com modelos parentais diferentes e complementares, em função das diferenças óbvias que existem de sexo e de género e que são fundamentais, sabemos nós, para o desenvolvimento, e isto está devidamente comprovado pela psicologia da criança e do adolescente. Portanto, preocupa-me bastante e nesse sentido gosto muito de cá estar para poder partilhar estas preocupações também convosco, a questão das consequências no desenvolvimento psicossocial das crianças que eventualmente passassem a ter duas mães e nenhum pai e dois pais e nenhuma mãe. Isto prende-se com um ponto que eu gostaria de deixar claro, é que, efetivamente, não há ainda atualmente conhecimento científico consistente para se poder afirmar com segurança qual é que é o impacto para as crianças e para os adolescentes de viverem uma situação de homoparentalidade. E não há, já vou explicar porquê, não vou demorar muito tempo, mas é um facto que nas últimas 3 décadas tem aumentado imensa a investigação científica sobre este tema. Mas, como nós todos sabemos, a população em estudo, ou seja, pais e mães homossexuais, é raro e é difícil de localizar. O que, e isto é um constrangimento, acaba por, claramente, o constrangimento da realidade em estudo, acaba por ter implicações até agora que têm sido difíceis de ultrapassar nos desenhos metodológicos e impossibilita efetivamente com rigor e com seriedade científica que afirmar que, por exemplo, os resultados das investigações apoiam ou não apoiam a adoção ou a coadoção por parte de casais homossexuais. E queria afirmá-lo bem, já vou demonstrar ou procurar demonstrar que, de igual modo, as investigações realizadas não permitem, efetivamente, com seriedade e rigor científico também, concluir e muito menos generalizar que não existem diferenças significativas no desenvolvimento das crianças em função da vivência homoparental. E então, quais são essas principais limitações metodológicas? Começa a primeira pelo processo de amostragem e de representatividade. As amostras em que se baseiam muitos desses estudos são quase sempre amostras de conveniência, não considerando também a diversidade cultural, étnica, socioeconómica. Um segundo ponto tem a ver com a dimensão das amostras. A maioria dos estudos que são apresentados, se virem bem, apresentam amostras de dimensões excessivamente reduzidas. Depois, um terceiro ponto tem a ver com a consideração das variáveis centrais inerentes às amostras destes casais parentais, ou seja, sendo raras e de difícil acesso, acaba por ser muito difícil controlar todas as variáveis que podem enviesar os resultados, por exemplo, gays versus lésbicas, casados versus coabitantes, o tempo de relação, o número de relações anteriores, a existência versus inexistência de filhos biológicos ou de ambos, de um ou de ambos, idades, etc. Portanto, são muitíssimas. Outro constrangimento tem a ver com os participantes. Na sua maioria, se forem ver, eu estive a ver os estudos todos, a maioria dos participantes são do sexo feminino, sendo raros os estudos que incluem pais do sexo masculino. Outro constrangimento, os grupos de comparação. Muitos dos estudos empíricos realizados não incluem grupos heterossexuais de comparação e isto é um critério científico essencial para se poder chegar a hipóteses ou conclusões quanto a diferenças ou semelhanças, quer dizer, é difícil fazer qualquer tipo
de comparação se eu não tenho, de facto, este tipo de grupos. E mais, quando há estudos que apresentam grupos heterossexuais de comparação, recorrem maioritariamente a amostras que são compostas por mães singulares ou mães divorciadas, o que só por si falseia a comparação. Não estamos efetivamente com um grupo heterossexual de comparação. Outra limitação, a triangulação de dados. A maioria dos estudos, se forem ver, investiga sobre o desenvolvimento dos filhos, recorrendo apenas a uma única fonte, e essa fonte são os pais. O que, naturalmente, como podem compreender, pode enviesar seriamente os resultados e, em rigor, várias fontes deveriam ser consideradas, os professores, a família alargada, o grupo de pares. Problemas a nível de rigor estatístico, problemas também ao nível dos estudos longitudinais e idade dos filhos, ou seja, este é um outro ponto muito importante, é que existe uma lacuna considerável de estudos centrados em filhos adolescentes, jovens adultos e adultos. E estudos que comparam muitas vezes famílias com outros grupos, por exemplo, casais coabitantes, coabitação monoparental ou recasamento, revelaram que é muito importante considerar separadamente filhos crianças e filhos adolescentes, até porque normalmente as diferenças tendem a aumentar à medida que os filhos crescem. E, portanto, não é possível estabelecer relações de causa e efeito sem termos estes estudos longitudinais que permitam efetivamente concluir isso. Por último, em termos de limitações, focos temáticos e os resultados estudados. Até agora, os estudos abordam predominantemente questões que estão associadas ao sexo e ao género, ao ajustamento dos filhos e uma terceira variável é o desenvolvimento socioemocional. E verifica-se uma lacuna muito grande em estudos de maior dimensão sobre crianças, adolescentes e jovens adultos, mas relativa a questões que sejam mais societais, ou seja, que tenham a ver, por exemplo, com estilos e hábitos de vida, com questões como a pobreza, educação, trabalho, a criminalidade, a gravidez precoce, os consumos de droga, de álcool, suicídio, que são critérios, sabemos nós todos, fundamentais na avaliação da qualidade de vida. E, portanto, esta foi também, estas limitações todas que eu enunciei de uma forma muito rápida, foram também o tipo de limitações metodológicas identificadas num estudo muito importante de 2012, realizado pelo professor Loren Marks, da Universidade de Louisiana. E este estudo, deixem-me dizer, foi muitíssimo importante porque examinou em profundidade os 59 estudos que tinham sido publicados e citados na American Psychological Association. E com base nestes ditos estudos é que foi feita aquela afirmação que ficou célebre e que é a seguinte: não há um único estudo que tenha encontrado desvantagens nas crianças de pais gays ou lésbicas em nenhum aspecto significativo comparativamente com pais heterossexuais. E, portanto, a conclusão deste estudo do professor Loren Marks, precisamente sobre estes 59 estudos, foi demolidora. Ou seja, asserções tão fortes como esta que foi feita pela APA, pela American Psychological Association, em 2005, não são efetivamente empiricamente sustentadas, e isto é muito grave, não é? Ou seja, trata-se de uma crítica fortíssima e bem fundamentada sobre a inadequação de quase toda a investigação realizada sobre o tema até então. Portanto, estão a ver, este estudo foi um marco muito importante. Também tenho que referir, desculpem-me, um outro estudo também muito importante, publicado em 2012, conduzido pelo professor Regneros, da Universidade do Texas, aqui. E este estudo, porque é que é muito importante? Foi realizado com uma amostra muito grande de adultos jovens, com 2.988 adultos jovens, e permitiu comparar o desenvolvimento das crianças que cresceram com casais heterossexuais com o desenvolvimento de crianças que cresceram noutros contextos, como, por exemplo, com pais do mesmo sexo. Este estudo, queria realçar bem que foi publicado numa revista científica com peer review
que é a Social Science Research e que tem um ótimo fator de impacto, que é um critério muito importante em termos científicos. Porquê é que é tão importante esta investigação? Trata-se da primeira investigação realizada com uma amostra que foi aleatória, ampla e de população de jovem adulta e em que foram questionados diretamente sobre as suas experiências de infância, sobre o estado presente de vida, numa série de variáveis que iam desde o desempenho, o sucesso educativo e económico, a experiência romântica e sexual deles, o abuso ou não de substâncias, experiências com violência, etc. E o que é aqui muitíssimo importante, julgo eu, e porque é que esta questão da amostra é tão importante? Porque a maior parte da investigação, como eu vos disse, sobre a parentalidade homossexual é normalmente comparada ou com monoparentalidade, ou com pais divorciados e pais de famílias reconstituídas, ou então, bizarro, comparam amostras selecionadas por conveniência, geralmente privilegiadas socioeconomicamente, de pais e mães homossexuais, com amostras representativas da população geral. Portanto, isto não é comparação que se possa fazer. Deste estudo, o que é que revelou assim de importante? Em 25 das 40 variáveis estudadas, havia diferenças estatisticamente significativas entre as crianças de mães com relação homossexual e crianças de famílias biológicas intactas. E em 11 das 40 variáveis estudadas em relação às crianças de pais com relação homossexual, também se encontraram estas diferenças estatisticamente significativas. Exemplos das diferenças, por exemplo, dimensões sociais. Filhos crescidos de mães numa relação lésbica tinham 4 vezes mais assistência pública que os filhos crescidos de famílias biológicas intactas. 3,5 vezes mais desemprego, vitimização sexual, como, por exemplo, ser tocado sexualmente, relações sexuais forçadas, doenças sexualmente transmitidas. Por exemplo, noutras dimensões emocionais e de saúde mental, verificava-se uma reduzida percepção da segurança, mais depressão, mais pensamento suicida. E em dimensões mais relacionais, fraca qualidade da relação atual, com problemas diversos, designadamente infidelidade. E eu queria dizer-vos, o autor deste estudo, e fez um estudo com esta dimensão, foi extremamente cauteloso nas suas conclusões. Ele não rotulou estes piores resultados como efeito da sexualidade dos pais. O que ele deixou bem claro é que é verdade que a tese empírica de que não existem diferenças não é verdadeira. Estão a ver? E este facto foi extremamente importante. Estes dados não podem ser ignorados e afirmo isto com toda a segurança. Eles foram recolhidos e trabalhados por reconhecidos académicos de universidades de prestígio e foram publicados numa revista científica que não tem agenda política e é composta por um corpo editorial representado por 36 universidades. Portanto, eu digo isto porque estes números às vezes são importantes para nós afirmarmos certas conclusões. Estes 2 estudos de 2012 que eu referi, o primeiro que punha em causa os estudos da APA e este outro de Marc Regnieros, vieram de facto romper com um consenso que parecia existir sobre a tese da não existência de diferenças. Ou seja, a de que as crianças criadas por pais em relações homossexuais se desenvolviam tão bem, ou como eu já havia afirmado, em alguns casos até melhor, do que aquelas criadas em famílias biológicas intactas pelos seus pais naturais que permaneciam casados entre si. E em minha opinião, face a este panorama em que não se sabe verdadeiramente o impacto para as crianças de viverem num ambiente familiar de homoparentalidade, o que se exige, acho eu, é toda a prudência no superior interesse da criança, e volto a enfocar o superior interesse da criança. Ou seja, procurando ser mais clara, não se trata aqui de avaliar se são bons pais ou se são boas mães, mas sim o facto de viverem com 2 pais do mesmo sexo, o que é completamente diferente de viverem só com um pai ou só com a mãe, tem ou não impactos negativos e quais e de que gravidade no desenvolvimento, bem-estar e qualidade da vida dos filhos no presente e no futuro.
Por último, eu gostaria de refletir, e estou quase a acabar, e o meu tempo também, de referir só um conjunto de fatores de risco a vários níveis. Ao nível da identidade pessoal, que é um direito da criança, como nós sabemos, a identidade de uma criança constrói-se a partir de uma noção muito importante que é de que foi gerada pela união entre o pai e a mãe. E isso é impossível quando ela é adotada por um homem isto é possível quando ela é adotada por um homem e uma mulher que sempre poderiam ser pais biológicos, mas nunca quando é adotada por duas pessoas do mesmo sexo que nunca poderiam ser efetivamente os seus pais biológicos, como a criança sabe. Neste caso, de facto, a adoção não é de todo protetora. E a criança precisa de um pai e de uma mãe, e na falta destes precisa de ter a oportunidade, isto é muito importante, de criar a representação cognitiva desse pai ou dessa mãe que lhe falta. E isso é algo que não acontecerá se se deparar com uma realidade de dupla filiação materna ou paterna. Para além disso, e também considero grave, a criança fica privada da complementaridade sexual daqueles que a educam. Portanto, mais uma vez eu afirmo, não está aqui em causa a idoneidade das pessoas, mas sim a confusão para as crianças da dupla filiação materna e paterna. Ou seja, quais são as consequências em termos de saúde mental para esta questão da representação cognitiva da mãe e do pai, no caso destas crianças. Portanto, eu estou a falar da identidade psíquica. Não é o mesmo, por um lado, ser reconhecido como um filho, natural ou adotivo, de uma pessoa, mãe ou pai, que pode viver com outra pessoa do mesmo sexo, e, por outro lado, ser reconhecido com toda a força social e simbólica de lei como filho de dois pais e nenhuma mãe, ou de duas mães e nenhum pai. Depois, outro tipo de consequências. Ao nível intrafamiliar, não posso deixar também de referir o maior risco de instabilidade nas relações homossexuais, e está documentado, há vários estudos holandeses e americanos que o mostram. E, por último, também maior risco ao nível das relações extrafamiliares com outros sistemas sociais, como, por exemplo, a escola, a comunidade. Não posso, ou seja, aqui estou-me a referir concretamente à questão do estigma social. A criança com duas mães ou dois pais pode ser encarada com estranheza pelas outras crianças e pela sociedade em geral, e, portanto, poderá ser marginalizada. Também, relativamente a este ponto, há estudos concretos. Tenho aqui a referência de 2009, mas há mais. Portanto, em síntese, e muito mais haveria a referir, a coadoção e a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo é uma experiência social, como a Maria José disse, e tal como a maioria das experiências, vai demorar tempo até compreendermos as suas consequências. E, portanto, claramente está em causa a ecologia da criança e da família. Portanto, eu julgo que é isto mesmo que está em causa. Muito obrigada. Muito obrigada, Teresa. E muito obrigada pelo trabalho todo de recolha de toda essa investigação, que é fantástico. Ficamos mais esclarecidos e passo já a palavra para o Dr. Espanto. Bom. Boa noite a todos. Agradeço o convite que me foi dirigido e saúdo os meus colegas desta mesa. É uma honra estar aqui com eles, a seus professores, a seus doutores, os seus deputados. Então, eu procurarei agora fazer uma análise jurídica deste projeto que está em discussão, começando por esclarecer precisamente o que é que distingue a coadoção da adoção conjunta e qual é o alcance deste projeto. A coadoção verifica-se quando, em relação a um dos progenitores, já está estabelecida a filiação. Portanto, a filiação natural ou a filiação adotiva. Portanto, já está estabelecida essa filiação e a coadoção é requerida pelo cônjuge unido de facto desse outro progenitor que já tem a filiação estabelecida. Porquê é que surge este projeto assim de coadoção? E nós aqui falamos não só de coadoção, mas da adoção conjunta. Estes estudos, portanto, podem ser relativos à coadoção, mas também, sobretudo, em relação à adoção conjunta. Ora bom, é bom ter presente que estamos perante uma opção estratégica.
É legítimo, eu não estou a contestar isso, mas nós devemos é ter bem consciência do que está em causa. A opção estratégica é uma política de pequenos passos sucessivos e graduais. Começou com o casamento, na altura disse não está em causa a adoção, mas eu lembro perfeitamente nas discussões de dizer não, o próximo passo será a adoção. Não é ainda a adoção conjunta, mas é a coadoção e depois virá. Portanto, isto é uma questão de nos irmos habituando a estes passos sucessivos. Isto decorre da própria exposição de motivos do projeto. A exposição de motivos é um pequeno texto que apresentam os projetos de lei, normalmente, e este diz precisamente, não se trata para já de, portanto, propor a adoção conjunta, que ela resolveria os problemas todos, portanto, abertamente os proponentes revelam-se partidários dessa adoção conjunta. Se todas estas medidas fossem propostas simultaneamente, a oposição a elas seria muito maior, como aconteceu em Espanha e aconteceu em França, em que houve grandes manifestações, portanto, porque se discutia tudo ao mesmo tempo, o casamento, a adoção. Em Portugal seguiu-se esta estratégia que, em relação ao casamento, não houve tanta oposição, porque as pessoas diziam, bom, isso é com eles, não afeta terceiros, não afeta crianças. E agora, em relação à coadoção, disse uma coisa semelhante. Isto, bom, estas famílias já existem, portanto, não vão ser entregues crianças a casais homossexuais, estas crianças já estão por estes casais, portanto, trata-se de proteger estas crianças. Ora, bom, em relação a isto, eu queria dizer algumas coisas. A lei não existe, e, portanto, uma primeira ideia é esta: a lei não existe apenas para proteger situações que já existem, a lei rege para o futuro. E, portanto, abre a porta a situações que possam vir a ocorrer no futuro. E essas situações quais são? São situações que permitem, de uma forma indireta, atingir os mesmos objetivos que se atingem através da adoção conjunta. Ou seja, portanto, como eu vos disse há pouco, a coadoção supõe que já esteja estabelecida a filiação em relação a um dos progenitores. Se uma pessoa homossexual adota singularmente, e isso é possível, hoje isto é possível, até porque pode ser, esta sua orientação sexual pode estar oculta e ela não o revelar quando requer a adoção singular, portanto a adoção por uma pessoa, portanto, pode requerer a adoção singular e depois, casando ou unindo-se a outra pessoa, depois essa outra pessoa pode depois requerer a coadoção e, portanto, atinge-se o mesmo objetivo que se atingiria através da adoção conjunta por esta via. Portanto, os juristas costumam dizer, abre-se a janela àquilo a que se fechou a porta, quer dizer, ou então também se fala em fraude à lei, quer dizer, consegue-se atingir aquele objetivo que a lei pretendia vedar de uma forma indireta. Outra situação que também permite este tornear da proibição, que vai continuar a existir formalmente, da adoção conjunta, é talvez o mais frequente, que é o recurso à procriação artificial por uma mulher sozinha, que não é possível atualmente em Portugal no âmbito da lei vigente, mas que é possível em Espanha, e, portanto, desta forma fica estabelecida a filiação em relação a uma mulher e depois a sua companheira requer a coadoção. Portanto, também temos aqui assim outra fraude à lei, no sentido, e aqui uma fraude à lei dupla, porque por um lado há um tornear desta proibição da adoção conjunta, portanto a adoção por duas mulheres, e por outro lado também o tornear daquela proibição que ainda existe na legislação portuguesa, que é, portanto, a proibição de recurso à procriação artificial por parte de pessoas sós. Isto porque, tal como está concebida atualmente, e embora a legislação seja passível de muitas críticas, há pelo menos esta ideia de que a procriação artificial não é uma alternativa à procriação natural, é um sucedâneo para situações de infertilidade patológica. E em relação às quais, portanto, está a filiação é fruto de um relacionamento entre duas pessoas. Portanto, a filiação não é vista como um direito de afirmação individual,
porque o bem da criança também aqui exige que haja duas pessoas, portanto, no requerimento da apropriação oficial. Portanto, isto para vos dizer o que, portanto, o alcance deste projeto de coadoção, portanto, que permite desta forma enviesada, desta forma indireta, atingir os mesmos objetivos que se atingiriam se estivesse em causa a adoção conjunta. Depois também queria esclarecer algumas questões. Diz-se que, bom, estas situações já existem, não vamos criar situações novas, já vimos que não é assim, portanto, porque a lei rege para o futuro e, portanto, permitirá, desta forma, criar situações novas, mas também, mesmo em relação àquelas situações que já existem, não podemos dizer que esta alteração e esta possibilidade de adoção seja inócua, não tenha consequências. A senhora professora explicou, quer dizer, mesmo nestas situações em que a criança já vive, portanto, vamos supor, com a mãe biológica e esta tem uma companheira, é diferente esta criança dizer que vive com a sua mãe e ela tem uma companheira, eventualmente as pessoas nem precisam sequer de saber que é uma relação homossexual, isto socialmente, portanto, a questão, por um lado, da construção da sua identidade psíquica é diferente quando ela socialmente é marcada pelo facto de ter duas mães, não é? E isso o registro civil acentua de uma forma clara, portanto tem uma carga simbólica muito acentuada, portanto sempre que esta criança vai se identificar como filho de duas mães, portanto também na perspectiva do estigma social é diferente, é basicamente diferente, e aqui também é curioso que aquelas mesmas pessoas que denunciam o estigma social da homossexualidade, parece que neste campo já não existe este estigma. E eu ouvi em debates dizer que, bom, estas crianças naturalmente se apresentam como tendo duas mães ou tendo dois pais, e não há problema nenhum por causa disso. Então parece que desapareceu aquilo que se chama homofobia na sociedade portuguesa. Quer dizer, é uma realidade que estas crianças são encaradas como crianças diferentes das outras. E isto, a questão de encarar estas crianças como crianças diferentes das outras, permite-me entrar noutra questão que é a de saber como este projeto desvirtua aquilo que são as finalidades e o espírito da adoção. Já o disse a senhora professora, que a adoção não deve ser encarada como um direito dos adotantes, mas como um direito da criança, portanto, o espírito que preside a adoção, que justifica a adoção, é sempre o interesse da criança, portanto, não se pode, como muitas vezes sucede, invocar o princípio da igualdade e da não discriminação para permitir a casais homossexuais recorrer à adoção, porque não é isso que está em causa, quer dizer, justificam-se diferenças de tratamento entre vários casais em função do bem da criança. Portanto, nem todos os casais podem adotar por uma questão de idade, por questões de saúde, por questões de eventualmente falta de recursos económicos. Tudo isto são situações que podem excluir determinados casais da adoção, não por uma questão de discriminação, mas porque o exige o bem da criança a adotar, e, portanto, também, em função do bem da criança, pode-se justificar uma diferença de tratamento em relação a casais formados por pessoas do mesmo sexo. Isto por um lado, portanto, há aqui assim uma violação deste princípio de que a adoção se justifica pelo superior interesse da criança. E depois também outro aspecto importante, e tem a ver com aquela ideia que eu vos dizia, de que a criança adotada deve ser vista por todos como uma criança igual às outras. É que a finalidade da adoção é a de criar entre adotantes e adotado laços o mais possível semelhantes aos da filiação natural. Por isso se exige um desnível etário entre os adotantes e o adotado que seja próximo daquele que existe, portanto, na filiação natural. Eu recordo-me, num destes debates, a determinada altura, o moderador, um jornalista, estava a fazer bastante confusão e às tantas já
punha a hipótese de um avô adotar o neto, não é? Ora bom, isto porque realmente entre avô e neto não há dúvida nenhuma que o afeto existe. Portanto, às vezes o que importa é o afeto e os casais homossexuais têm tanto afeto como os outros em relação às crianças. É verdade, pode ser verdade, não estou a pôr isso em questão, mas estão a ver, este exemplo do avô e do neto serve para nós vermos. Há de facto aqui um afeto, mas nunca se estabelecerá entre o avô e o neto uma relação próxima, semelhante à da filiação. Porque uma coisa é a relação pai-filho, outra coisa é a relação avô-neto. Assim como entre duas pessoas que são de níveis etários muito próximos, também pode haver muito afeto, mas será um afeto diferente daquele que é próprio da filiação. E, portanto, o que a adoção pretende é criar estes laços mais possível próximos da filiação natural. É o que diz o artigo 1974, número 1, linha B, do Código Civil. Portanto, que para que se decrete a adoção, deve ser previsível que entre o adotante e o adotado se estabeleça um vínculo mais possível próximo da filiação natural. Ora, entre um casal do mesmo sexo não pode haver este vínculo. E não sei se já devem ter pensado nesta situação, muitas vezes entre crianças adotadas, procura-se o mais possível, e é perfeitamente compreensível, que esta situação, esta realidade da adoção seja quase oculta, quer dizer, no ambiente onde aquela criança vive, é natural que não se queira que toda a gente saiba que ela é adotada, assim como que, bom, eu sou adotada. Porquê? Porque isso iria fazer com que a criança não fosse encarada como as outras. Portanto, o espírito da adoção é que aquela criança seja vista como se fosse filha daqueles pais e, portanto, não fosse diferente das outras. Portanto, está completamente fora do espírito da adoção, através deste instrumento, criar aquilo a que se costuma chamar as novas famílias, não é? Portanto, a ideia da adoção não é criar famílias de outro tipo, é criar famílias exatamente iguais às outras, porque aquela criança que foi privada do seu meio familiar natural, normal, deve encontrar, através da adoção, um ambiente que seja o mais possível próximo daquilo que seria o seu ambiente normal. Portanto, não é criar uma família diferente, é criar uma família igual às outras. Também, só para esclarecer e para concluir a questão da desproteção das crianças, diz-se muito, bom, mas estas crianças já existem e estão desprotegidas se não houver esta figura da coadoção. Ora bom, não estão desprotegidas porque está estabelecida a filiação em relação a um dos progenitores. E isto sucede muitas vezes com progenitores que ficam viúvos e depois casam em segundas núpcias. Nem sempre portanto, a pessoa com quem casam pode coadotar. Mas penso que na maior parte dos casos não o faz. É o padrasto, é a madrasta. Isto porque não é necessário, do ponto de vista da proteção daquela criança, recorrer à coadoção e, enfim, pode isso suceder, às vezes quando a criança é muito pequena, mas porque realmente aquela pessoa não vem propriamente substituir o pai natural ou a mãe natural, não se recorre à coadoção e não é por isso que a criança fica desprotegida. E mesmo que depois diz-se, bom, mas se morre o progenitor natural, bom, isso também pode suceder nestas situações que eu estou a dizer, mas se isso acontecer também a outra pessoa com quem vive este progenitor natural pode depois adotar numa fase seguinte e até a adoção pode-lhe ser confiada à criança. Quer dizer, não é verdade que nestas situações a criança vai ser retirada e vai ser institucionalizada quando morreu o pai ou a mãe natural. Bom, era isto que tinha para vos dizer, portanto espero que tenha esclarecido algumas questões, algumas podem ter ficado por esclarecer, mas podemos depois no debate continuar a falar de algumas destas. Muito obrigada. Depois teremos no fim um tempinho para perguntas, por isso se quiserem ir preparando já, mas muito obrigada. Engenheira Karina. Exatamente. Boa noite a todos e quero agradecer obviamente o convite que me foi formulado para poder estar aqui nesta noite muito fria
a partilhar convosco alguns dos argumentos políticos, obviamente nessa condição de política, que têm sido usados, pelo menos do meu ponto de vista, e dos valores que defendo e que assumo, para não entender como é que esta questão está a ser, neste momento, trazida ao palco político do país e, portanto, agradecer à Federação Portuguesa pela Vida, à Associação dos Psicólogos Católicos e cumprimentar também todos os colegas aqui de mesa. Faço apenas só uma pequena resenha histórica daquilo que foi o projeto que foi entrado na Assembleia da República quando nós ouvimos falar dele, da primeira vez. Portanto, já passou muito tempo desde que isso aconteceu, mas na altura, quando isso aconteceu, entrou de subtão na Assembleia da República e de um dia para o outro estávamos a votar um projeto de coadoção por casais homossexuais e apanhou tudo um pouco desprevenido. E quando eu digo apanhou desprevenido, estamos a falar apanhou desprevenido os deputados na Assembleia da República que o iriam votar. E, portanto, se apanhou desprevenido os deputados na Assembleia da República que iriam votar este projeto, eu imagino que terá feito à maioria do povo português e a toda a sociedade que, de um dia para o outro, viu abrir um telejornal com uma votação que tinha sido dada como consolidada na votação por generalidade de um tema que, de um dia para o outro, passou a estar no palco e na agenda política do país. E na altura, quando isto aconteceu, eu sou deputada, eleita por um partido político, obviamente, pelo PSD. Na altura, quando isto aconteceu, tudo de uma forma muito rápida, muitos como eu, dentro do meu próprio partido político, que de um dia para o outro passou a dar uma liberdade de voto, com muito apoio também político internamente por algumas das pessoas, passou a dar a liberdade de voto a esta matéria. Pouco mais podemos fazer do que as declarações de voto e as posições públicas que assumimos na defesa daquilo que entendemos que era o não concordamos com a coadoção por casais homossexuais. A discussão foi muito, muito, muito curta. De lá para cá, penso que houve evolução no sentido de o debate que foi feito na especialidade pelo grupo de trabalho que acompanhou este projeto tendeu a esclarecer, a trazer luz e debate público àquilo que tinha sido esse curto espaço e esse curto momento de tempo da discussão na generalidade de um projeto desta dimensão. Nós não estamos a falar de uma coisa menor. Alguém me dizia isto é apenas um procedimento jurídico e que na política também teríamos que entender que não temos de tratar os assuntos todos da mesma maneira. Isto era apenas uma questão jurídica de criar mais ou menos laços de uma coisa que já existe, e portanto que não viam até como é que poderia haver pessoas que estavam tão entusiasmadas com esta discussão. E não, isto era uma coisa desta dimensão, não era como legislar sobre lagares de azeite ou qualquer outra coisa do género. Eu lembro na altura que foi essa a expressão que utilizei, porque isto teve algum debate interno político, como devem imaginar. Perdão. E, portanto, penso que de lá até cá, esta é a minha opinião, foi feito um trabalho por parte do grupo de trabalho que acompanhou esta matéria na Assembleia da República, no sentido de trazer argumentos, trazer discussão e trazer um pouco também de elevação ao debate político, que muitas vezes ficamos, quando o assunto não é maturado, pelo argumentário do café, parece-me que é assim, com pouca sustentação científica e técnica também que as matérias devem trazer. Entretanto, o ponto de situação atual, penso que é conhecido, toda a gente sabe. Em vésperas de votação desta matéria no plenário, novamente, da Assembleia da República, isto para explicar de uma forma muito genérica, há uma aprovação na generalidade, o assunto baixa à comissão correspondente na especialidade, é discutido e depois tem que subir novamente a plenário para uma votação final relativamente a esta matéria. Portanto, é mais ou menos este o percurso. E na primeira votação, na generalidade, faltaram imensos deputados. Ou seja, num assunto que era dado liberdade de voto, todo o voto conta. Praticamente nas outras matérias há um posicionamento de voto dos partidos políticos e, portanto, o voto é em bloco relativamente àquilo que são essas posições políticas. E neste caso, com liberdade de voto, cada voto de cada deputado conta e na primeira votação, na generalidade, faltaram imensos deputados. Faltando imensos deputados, eles eram relevantes para aquilo que seria a votação pender para o lado do sim ou para o lado do não. E, portanto, o emaranhado político da situação era este.
pouco debate na sociedade, o tema trazido de supetão à Assembleia da República, com uma votação também por uma margem muito ténue de votos, com uma falta de muitos deputados no plenário, discutido na especialidade, e nesta fase estaria pronto para ser votado novamente no plenário da Assembleia da República. Nesta última fase, entendeu também o PSD trazer a reboque dessa votação uma proposta de referendo à sociedade civil sobre aquilo que era esta matéria. E, portanto, neste momento há uma suspensão dessa votação, penso que é uma suspensão, mas o Zé Ribeiro e Castro terá também certamente mais pormenor política a dar sobre isto, em termos regimentais. Eu, como digo, sou engenheira, não sou de todo advogada, jurista, nada disso, nem sequer estou na comissão que acompanhou este assunto. Digamos que tenho a convicção da matéria, defendo os valores em que acredito e foi sempre nessa base que dei e transmiti também politicamente aquilo que era a minha opinião. E gostaria também de partilhar convosco esses que eram os meus argumentos na altura que invoquei para, digamos, dar ao público e dar a conhecer também aos outros deputados, porque houve muitos deputados que ficaram absolutamente confusos naquilo que estava a ser votado. Mas é uma adoção? Não, é uma coadoção. Mas o que é uma coadoção? E, de facto, este esclarecimento que o Sr. Juiz deu é precisamente isto. Isto era uma espécie encapotada de uma adoção plena no futuro, esses tais pequenos passos que vamos dando politicamente até as coisas acontecerem. E, portanto, esse esclarecimento penso que também foi importante na altura, nesse curto espaço de tempo, para aquilo que pudesse ser o esclarecimento aos outros deputados e aos outros colegas políticos. Isto para dizer o ponto de situação em que estamos na situação de ter que ser mais dia menos dia, portanto terminámos esta semana a discussão do Orçamento de Estado na Assembleia da República, portanto segue agora, digamos, o ritmo normal de trabalho parlamentar e mais dia menos dia terá que ser agendado e discutido o projeto de referendo novamente. Relativamente ao projeto de referendo, eu tive a oportunidade também na altura de o dizer, que trazia, a meu ver, alguma inoportunidade política, para não dizer toda a inoportunidade política, se não bastasse a crise profunda económica e social também que vivemos no nosso país, fazendo as contas ao timing em que este referendo iria para a público, seria discutido na sociedade, estaremos a falar de maio do próximo ano. Em maio do próximo ano há eleições europeias. E, portanto, para um partido que é o meu, que eu defendo, que é europeísta também de convicção, estar a misturar estes dois debates mais ou menos ao mesmo tempo, pareceu-me também de bastante inoportunidade política. Relativamente aos argumentos também políticos, que na altura expressei numa declaração de voto que gostaria de partilhar convosco, tive muito cuidado, estou a ter uma conversa franca convosco e estou a partilhar também essa minha convicção, tive muito cuidado com as palavras que utilizei. Muitas vezes, quando se estão a defender estes temas, eu senti isso na pele, que era, o discurso radicaliza-se. E radicaliza-se de uma forma em que torna as posições tão extremadas que no meio da confusão já depois nada é possível. E então tive mesmo muito cuidado com as palavras que utilizei. Penso que as palavras são importantes em política, de forma, primeiro, que nunca ninguém tivesse dúvida, porque não sou homofóbica ou intolerante, ou que estaria a retirar direitos ou qualquer outra coisa do género. Depois também não quis radicalizar o discurso ao ponto de entender que estava a defender uma posição extremada, católica, de uma forma também muito veemente, porque também não era. E eu própria fiz essa reflexão de mas por que não? Que é o título achei curioso o título quando foi escrito, que era mas por que não? Então comecei a desmultiplicar argumentos e a escolher as palavras que entendia como certas, para de uma forma muito franca e muito simples toda a gente pudesse perceber aquilo que estaria em causa com o argumentário político do porquê que não. Perdão. E, portanto, tenho aqui cerca de 10 pontos que são os tais pontos que entendo como importantes, o porquê não legislar este projeto. A primeira das quais era que isto era uma área que toca à consciência e tudo o que sejam áreas que toquem a consciência, ou vida, ou a morte, ou tantos outros assuntos com valores fundamentais associados,
não estamos a falar de uma coisa jurídica que se legisla assim dessa forma, que a Assembleia da República não se cingisse apenas à sua apreciação remetida à seca consideração daquilo que era a lei. Porque a lei é importante, muito importante, e não estou de qualquer forma a desvalorizá-la, mas traz toda esta outra dimensão associada, que é estarmos a discutir aquilo que na altura tinha sido uma apreciação de uma lei sem qualquer tipo de debate, ou sem esse amplo debate e esclarecimento da opinião pública sobre aquilo que estávamos a fazer e, acima de tudo, sobre aquilo que aos portugueses diz respeito, como aconteceu num passado muito recente com questões como o aborto ou o casamento homossexual. Penso que foram duas questões que tiveram amplo debate na sociedade e, portanto, democraticamente as pessoas, uma maioria votou de uma forma ou de outra, mas teve esse amplo debate. E, infelizmente, não tinha sido o caso quando esta matéria foi votada na generalidade. Não acompanhava, portanto, estes projetos vários, porque houve vários projetos de lei, todos eles também com geometrias muito variáveis. Eu, na altura, dizia que, mesmo com outra roupagem jurídica, na sua essência e na prática, conduziam todos exatamente à mesma situação. Numa posição também pessoal, tinha algumas reservas do ponto de vista ético, pessoal, e também político na avaliação que fazia à matéria e à sua oportunidade. Porque falar de adoção não se trata apenas, lá está, de um processo jurídico, mas, acima de tudo, de dotar uma criança de uma educação, de um cuidado e crescimento de uma família, na mesma proporção que permitia também a realização familiar de quem desejava um filho de amor, porque era disso que se tratava. Depois, relativamente ao posicionamento do Parlamento, tem sido prática na Assembleia da República ver estas tais matérias fraturantes, que são ditas fraturantes porque extremam posições nestes tais dois extremos, serem legisladas de uma forma avulsa e muitas vezes também desenquadradas da tal amplitude macro de visão que estas políticas devem ter. Na altura havia quem gritasse vitória e a bandeira diz são pequenos passos, pois eu entendi que era um pouco uma desordem do que esses tais pequenos passos vinham trazer àquilo que deveria ser um tal debate e um posicionamento macro e amplo daquilo que é a Assembleia da República. Depois, questões de oportunidade política, porque a política também é a nossa circunstância e a oportunidade da forma como estamos a tomar estas decisões. Não são questões menores as questões de oportunidade política, porque legislar matérias numa altura em que o país se abraça, que tem abraços uma crise económica profundíssima, não vale a pena falar sequer sobre isso, das piores de sempre. Também a crise social que acarreta não é certamente uma prioridade no panorama de fundo dos portugueses como aquele que vivemos e, portanto, não é desmedido o facto de se ter que observar a oportunidade política da matéria. Depois, o posicionamento ideológico do meu mandato político. Isto era uma questão de liberdade de voto. E pensei muito sobre isto, que era, bom, se eu entender que devo votar conforme a minha consciência me mandar nesta questão, posso votar, obviamente, da forma que entender, mas será que os meus eleitores, e eu sou oriunda de um círculo político e eleitoral, será que aqueles que eu represento no meu distrito, neste caso é Santarém, votaram na minha consciência ou na minha liberdade de voto? Aqueles que eu represento, na sua esmagadora maioria, porque política e democracia é isso mesmo também, são votos de uma maioria, de um sufrágio universal, será que votaram neste tipo de consciência ou será que se sentem representados com este meu voto desta forma? E, portanto, também entendi que não. E, portanto, era mais um argumento a crescer ao voto contra esta matéria. Depois, mesmo não compreendendo também ao detalhe e em profundidade, juridicamente, aquilo que o Sr. Juiz também soube aqui reproduzir, perguntei, informei-me, pesquisei e, de facto, essa tal capa da coadoção não viria a enquadrar nada do que aquilo que já pudesse ser enquadrado. Estes tais casos excepcionalíssimos, porque estamos a falar depois de casos excepcionalíssimos, estamos a pôr o país todo a pensar e a votar sobre uma coisa que acontece de uma forma quase contados a dedos estes casos e, portanto, e ainda assim já estariam salvaguardados ou enquadrados naquilo que seriam outro tipo de figuras tutelares já existentes no direito português. Podia-se falar, por exemplo, haja em vista a lei do apadrinhamento civil. E, portanto, também por este argumento entendi que não merecia o meu voto favorável. O tal debate feito à pressa e à socapa, e depois tive muito cuidado também em ouvir aquilo que era o argumentário da outra parte, que eu entendia não ter razão, mas ainda assim,
os argumentos eram, e eu cito porque chocaram-me sinceramente, o direito à felicidade. Bom, e o superior interesse da criança. E, portanto, eu acho que quando os argumentos são o direito à felicidade e o superior interesse da criança, isto dá para tudo, porque também é o meu argumentário. Também acho que há o direito à felicidade, obviamente, também quero a paz no mundo, e outro tipo de considerações do género, e também, acima de tudo, estaria a olhar para o superior interesse da criança. Portanto, ambos correspondem à expectativa que cada uma das posições estava a assumir. Careciam, por isso, então, de um aprofundamento naquilo que tocava à aplicabilidade em cada uma das situações. Portanto, este argumento também não queria. Depois, na equação, e eu, como sou engenheira, às vezes esquematizo um bocadinho as coisas, embora há coisas que não são esquematizáveis, tínhamos uma espécie de um triângulo de relacionamento, porque tínhamos a criança, a instituição e o Estado. É um pouco a matriz de relacionamentos que nós tínhamos. O Estado como na posição de mediador, de cuidador e de garante desse tal superior interesse da criança, se não houver tudo mais que possa ser responsável pela intervenção que pudesse ser feita a um menor que esteja nestas condições. E, portanto, havendo a intrusão, digamos assim, do Estado, se entendermos a adoção como um ato do Estado suscetível de proporcionar à criança o seu direito a uma família, porque é o direito da criança a ter a família, que por circunstâncias sempre muito infelizes da vida lhe foram retiradas, terá certamente o Estado o direito de lhe dar a pluralidade de uma família com pai e mãe, que deve ser o mais próximo daquela condição que seria originária se tivesse crescido de uma forma saudável, natural e, digamos, da norma da sociedade. Porque é de uma família que vem uma criança, é de um pai e de uma mãe, com todo o respeito que eu possa ter também pela ideologia do género. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e costumo dizer que sou muito feliz a ser mulher e tenho muito respeito por mim enquanto mulher, e continuo a dizer uma mulher é uma mulher, um homem é um homem, e com todo o respeito que possa ter em todas as vertentes. Depois, a tal naturalidade da família de pai e mãe. Este é um argumento que também senti que era duro para determinadas posições ouviram, porque não entendiam como uma naturalidade. Bom, se recorrermos àquilo que é o mais básico e o mais originário, somos também, por vezes, tão amigos da ecologia ambiental. Eu penso que a ecologia humana também tem uma posição bastante determinante naquilo que era esse tal argumento que eu procurava do que é que seria mais natural de proporcionar a uma criança. Depois, um argumento que me gostava também de ouvir, que era a questão da institucionalização da criança, como se as instituições fossem o horror. Meu Deus, a criança está tão mal numa instituição e está horrorizada, e portanto é melhor estar numa família qualquer que seja do que estar numa instituição. Eu conheço muitas instituições de crianças onde estão crianças institucionalizadas por diversos motivos, obviamente, e as conheço. Não tenho a impressão que sejam o horror da sociedade e onde as crianças estejam a ser maltratadas por uma qualquer outra forma. E, portanto, na impossibilidade de se avaliar, então, em concreto, todas essas circunstâncias e todas essas situações, porque, de facto, há situações caso a caso para serem analisadas, entendi que há um outro horror que eu penso que deve haver na sociedade, que é o ao desconhecido, a caixa de Pandora que se poderia abrir sem haver evidências, estudos fundamentados. Eu não encontrava em lado nenhum, e muitos dos que havia também estavam em inglês, e mesmo sabendo de ler inglês, mas se eu não encontro, todos os outros encontram, porque toda a gente dizia assim, está provado que não há problema nenhum. Está provado onde? Onde é que há essa evidência? Essa caixa de Pandora, esse desconhecido que se poderia abrir, a mim, sinceramente, causava-me bastante perplexidade. Sendo casos, obviamente, em que deve haver uma profunda vigilância sobre as instituições, as crianças, ao menor sinal de alarme, obviamente que é a obrigação de qualquer cidadão perceber também o que é que estaria a fazer sobre este tal desconhecido. E, portanto, ouvir a sociedade que lida com este assunto, para mim, foi importante. E lembro-me, na altura, de ouvir quem tem estes assuntos por força da sua vivência todos os dias nas mãos, o Dr. Luís Vilas Boas, diretor do refúgio Amoim Ascensão, vou mesmo terminar, e na altura ele disse que estes projetos de lei são um atentado ao direito da criança, portanto, que melhor argumento que este também para poder decidir. E depois houve também uma tomada de posição bastante importante do Conselho Superior da Magistratura, da Ordem dos Advogados, aos quais também não fui alheia. Depois, por último,
um desejo também próprio de valores para a sociedade que eu entendia como sendo aqueles que o meu partido perfilha, aqueles que entendo que devem ser os que estão associados à sociedade, à forma como esta se deve organizar e como entendo que ela se deve construir. E no fim, mesmo para rematar, se tudo o resto falhasse, entendo que, enquanto deputada e legisladora, se mais não houvesse, há o princípio da prudência, que é, se tudo isto falhar, ainda assim, vamos deixar cá, vamos lá. Portanto, foi basicamente este um argumentário sobre a questão. Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. José Ribeiro Castro. Estamos por aqui. Bom, muito boa noite, cumprimento todos e vou procurar respeitar os meus 15 minutos. Eu queria também começar por dizer que também não sou extremista, nunca fui, não tenciono vir a ser, não sou homofóbico, nunca fui, também não tenciono vir a ser, não me deixo, todavia, condicionar minimamente com o epíteto da homofobia por eu defender a dualidade homem-mulher, não creio que represente qualquer tipo de homofobia, mas pelo menos, pelo contrário, o conhecimento da realidade, do que eu faço parte. Mas sinto, tendo dito isto, que o avanço de legislações que são contra o sentido profundo das pessoas e da sociedade é ressentido pelas pessoas como um abuso do Estado e fomenta nos cidadãos o crescimento de sentimentos extremistas e homofóbicos, e isso devia preocupar-nos. Não sei se sentem isso, eu sinto isso, quer em Portugal, quer noutras sociedades na Europa, que estão também confrontados com este tipo de pressão e de experimentalismo. Isto é um tipo de questão com que mais tarde ou mais cedo estaríamos confrontados, não é preciso ser adivinho, não ler nas estrelas, é uma agenda que está aí, portanto, foi referida aliás no princípio, a ideologia de género é um problema do nosso tempo, é uma ofensiva que existe, que acontece noutros países, sabemos que esse debate existe. Tivemos primeiro a instituição do chamado casamento homossexual, entre pessoas do mesmo sexo, e portanto esta questão viria também. Como dizem os angolanos, é um problema que estamos com ele. Portanto, mais tarde ou mais cedo, esta questão apareceu-nos. O que é totalmente incompreensível do ponto de vista político e que a sociedade reage com absoluta perplexidade é que seja uma maioria PSD-CDS, com uma maioria de deputados, de 34 deputados na Assembleia da República, que institua a adoção homossexual em Portugal, nomeadamente através da via da coadoção. Isto é completamente incompreensível do ponto de vista político e social, e eu creio que as direções dos partidos, do PSD e do CDS, não podem deixar de ter em conta esta realidade, que é a total incompreensão por um facto destes. Nesta altura, o PSD tem 108 deputados, o CDS tem 24, nós temos em conjunto 132 deputados, a oposição no seu conjunto, mesmo que votasse todo no mesmo sentido, teria 98, a diferença é 34. Eu creio que ninguém em Portugal compreende a votação que aconteceu e que gerou o problema do qual ainda não fomos capazes de sair. E, portanto, isso é algo que tem que ser dito e é importante que a sociedade o comunique às direções dos partidos, às direções dos grupos parlamentares, enfim, o seu sentimento, se de facto corresponde àquilo que eu quis estabelecer. Eu escrevi alguns textos sobre esta matéria, vou ler um deles, que me parece sintetiza um pouco o meu pensamento e, portanto, pedia um pouco de paciência para esta matéria. Houve quem falasse inapropriadamente de totalitarismo a respeito das críticas à coadoção homossexual. Mas já que se falou nisso, convém ter presente que a convicção de que todo o poder está na ponta da caneta do legislador é essa sim, em si mesma, uma convicção de matriz totalitária. A ideia de que o Estado pode criar a realidade através do poder da lei é um delírio perigoso que nos coloca no cimo da rampa de todas as derivas totalitárias. O direito é fonte de justiça quando limitado pela humanidade ou subordinado ao direito natural, mas fonte de abusos e violências quando se arvora ilimitada omnipotência. As maiores violências começaram sempre, aliás, na própria lei e no seu abuso. A pena de morte, a prisão perpétua, a escravatura, a tortura, a perseguição, expulsões arbitrárias, todas elas começaram numa lei. As leis de direito privado são leis matricialmente narrativas. Não conformam a natureza, conformam-se a ela. Não foi sequer um legislador qualquer que inventou os contratos, quanto mais o resto. Os contratos existem, são como são, a lei regula-os.
Num Estado de Direito, as leis privadas não criam a realidade, aderem a ela. Regulam, ordenam, mas não criam, nem inventam, muito menos inventam contra a realidade. Se o fizessem, atropelariam a realidade e seriam de deriva totalitária. Se todos nascemos de pai e de mãe, é violência extrema privar alguém do direito a ter pai ou do direito a ter mãe. A dupla referência masculina e feminina, que é parte da nossa natureza, integra a nossa própria identidade pessoal. É o que somos, é o nosso ser. Por isso mesmo, a generalidade das declarações de direitos humanos e das constituições modernas, como a portuguesa, inclui o direito à identidade pessoal no elenco dos direitos fundamentais da pessoa humana. Sem isso, não somos. E esse direito à identidade é a componente principal da própria dignidade da pessoa humana. É desse direito fundamental à identidade pessoal que decorre, por exemplo, o dever do Estado apoiar e promover a investigação da paternidade ou da maternidade nos filhos do incógnito. E é desse direito à identidade pessoal que decorre também a noção de adoção do nosso Código Civil, o artigo 1598, como vínculo que se estabelece legalmente entre duas pessoas à semelhança da filiação natural, mas independentemente dos laços do sangue. O projeto da coadoção homossexual é uma fraude intelectual e uma manipulação jurídica. É uma esperteza. Não uma esperteza saloia, mas uma esperteza sofisticada. Nem tanto sequer porque já foi dito ser a gazua que abre a porta à adoção homossexual em geral, mas pelo resto. A adoção tem um lado generoso, que é atribuir pai e ou mãe. Mas tem um outro lado violento, que é tirar pai e ou mãe. É isso que faz da adoção um instituto tão difícil e tão delicado. E da sua decisão, um processo sério, melindroso e complexo. Quando eu atribuo uma criança a um pai ou uma mãe, eu tirei a outro pai e outra mãe. É isso que torna as decisões difíceis. E por isso o sistema de segurança social e as magistraturas refletem sobre essa matéria. Quando atribuímos juridicamente uma criança a um pai e ou a uma mãe, estamos a retirá-la definitivamente de forma irrevogável a outro pai e outra mãe naturais. A estes e simultaneamente a retirá-los também da sua família respectiva de pertença natural. Irmãos, primos, tios, avós que fossem. A geração natural é apagada e substituída por todos os efeitos pela filiação jurídica. A genealogia dessa criança é reescrita por inteiro para sempre. Só é possível diminuir levianamente a seriedade e delicadeza real ou potencial dos problemas a considerar se imaginarmos as crianças de que se trate como réis nulios, coisas de nada e de ninguém. Mas nenhuma criança, mesmo a mais só, mesmo a mais desgraçada, mesmo a mais abandonada, é assim tão nulios. Tem uma história, tem uma realidade que lhe pertence e a que pertence. Adotar a coadoção é consagrar que, pela potente força imperial da lei, uma criança possa passar a ser filha de pai sem mãe, ou filha de mãe sem pai. E ipso facto a negar em definitivo o direito a ter uma mãe, ou o direito a ter um pai, proibindo para todo o sempre. Não se trata de saber quem cuida de quem, mas de alterar radicalmente a genealogia de uma pessoa, truncando para sempre a sua identidade pessoal. Escusa de buscar mais tarde mãe ou família materna se eu não conhecia, ou de procurar pai ou família paterna que não soubera. Essas relações teriam sido apagadas e proibidas para todo o sempre pelo direito. Essa criança teria passado a ter sem apelo nem agravo 2 mães e 2 famílias maternas e nenhuma paterna, ou 2 pais e 2 famílias paternas e nenhuma materna. Mesmo o projeto de coadoção do PS reconhece bem que aquilo que designa de parentalidade é dual, isto é, que somos filhos de 2. Está certo. Mas quem é que disse que são 2? Quem foi esse ominoso criador que determinou que sejam 2 e não 4 ou 5 ou N? Garanto que não fui eu. E não tendo sido eu, essa dualidade parental também não resultou da autoridade da caneta da doutora Isabel Moreira, ou da pena entusiástica do Dr. Pedro Delgado Alves, ou do arrobo igualitário da escrita da doutora Elsa Paes. Isso resulta de modo inteiramente prosaico da natureza, da biologia, vá lá, do Criador. A realidade é, de facto, a da dualidade parental. Não uma parentalidade qualquer ou indiferente, mas uma dualidade de maternidade e paternidade. Somos filhos de 2, mas não de quaisquer 2. Somos filhos de 2 porque somos filhos de uma mãe e de um pai. Será isto a homofobia? Não. É a biologia, a natureza não das coisas, mas a natureza das pessoas.
Dito isto, algumas questões sobre a questão política que eu considero importante. Primeiro, a questão da liberdade de consciência e da liberdade de voto. Eu acho que a consciência é de cada um, não é dos partidos. Portanto, se a pessoa às tantas entende que por uma questão de consciência deve contrariar a disciplina partidária, acho que o deve fazer. A questão de consciência é com cada um. Ninguém me dita a minha consciência e a minha liberdade de fazer o que eu creio que resulta da minha consciência. Agora, eu acho que, e portanto, eu considero um bocadinho obnoxo essas coisas dos partidos que concedem ou não concedem. Isso não se concede, isso tem-se. As pessoas têm ou não têm consciência e têm ou não têm liberdade. Isso é uma decisão pessoal de cada um que tem que ser, para ser autêntico, tem que ser assumida com plena responsabilidade. E não acho também que existam umas questões que são de consciência ou não são de consciência. Eu não percebo porque é que essas questões são mais de consciência do que a questão do orçamento, que corta rendimentos às pessoas, que põe problemas de consciência seríssimos. Eu não percebo isso. Qualquer questão política que contém efeitos sociais e humanos põe questões, às vezes, muito difíceis de consciência. E estas questões, sendo questões de convicções morais, são também questões políticas. O que nós estamos a regular não são as convicções das pessoas, a consciência da pessoa, é uma lei. Nós estamos a alterar o Código Civil. Uma lei é uma matéria política, é uma matéria de Estado, em que o Estado e, portanto, os partidos e os deputados têm que assumir a sua responsabilidade. Aliás, também não me parece que seja tão grave. Nós também, houve também essa questão, não foi só no PSD, que houve deputados que votaram contra o sentido dominante do grupo, portanto, que exerceram, digamos, a sua divergência. Eu não creio, independentemente de eu desejar, que todas as pessoas se conformem com aquilo que é o sentido dominante do grupo e dos partidos. Isso existe, eu creio que existe. Não creio que isso seja um problema. Um problema é depois a sensação que as pessoas têm que o partido não tem orientação. Isto é, que o presidente do partido não fala, que a direção do partido não fala. E que os deputados, mesmo quando votam bem, não travam o debate político e cultural. Esse é que é o problema para as pessoas. O que gera a perplexidade das pessoas é que as pessoas não sentem que hajam porta-vozes no debate da questão política e cultural e que as pessoas ficam por um ecrã de votação formal. E, portanto, acho que esta questão também devia ser debatida relativamente a esta agenda, que, infelizmente, é uma agenda que está para ficar. Outra questão que eu acho muito importante nesta matéria da adoção é não resvalar para discussões que são de outra natureza, que se atravessam necessariamente aqui, mas que têm a ver com outra questão que não é a adoção, que é a questão de viver com. O viver com não é adotar. O cuidar de não é adotar. Adotar é estabelecer a paternidade e a filiação. É uma questão estritamente jurídica. Não tem nada a ver... Como é que há estudos que dizem que faz bem ou faz mal? Não faz bem, não faz mal. Ou nós achamos que a criança tem direito a ter um pai e uma mãe e... ponto final, isso é uma realidade jurídica. Independentemente de viver com ela, nós sabemos que há as mais diferentes situações, crianças que são educadas pelos avós ou por tios, mas as pessoas têm um pai e uma mãe. E isso faz parte da sua identidade pessoal, faz parte... E essa é a questão que está a ser discutida. Portanto, eu creio que nós devemos fugir a essas discussões. Ninguém nunca se pôs em Portugal, por exemplo, que se tira uma criança a um pai ou uma mãe homossexual. E nós sabemos que as questões existem, que são filhos de pessoas que assumem a homossexualidade e ninguém está a discutir que se vai tirar. Portanto, a questão, que é uma questão que importa também debater, nomeadamente noutros estatutos da Segurança Social, famílias de acolhimento, etc., se faz bem ou não faz bem, se é correto ou incorreto, do ponto de vista do juízo social e do bem-estar da criança e do seu interesse superior, viver com pares ou lares onde vivem pessoas que são homossexuais, mas isso não tem nada a ver com a questão da adoção. A questão da adoção é uma questão da atribuição da paternidade e da maternidade. Depois custa-me um pouco o arrastamento desta pendência. Eu creio que esta questão devia ter ficado decidida em julho. Não percebo porque é que foi adiada para setembro, depois para outubro. Agora não sabemos, depois do orçamento, ninguém sabe muito bem o que é que se vai passar. Eu também não tenho aí novidades, porque não sou o autor desta agenda, nem da sua subagenda que se criou. E creio que isso revela pouco respeito pela sociedade portuguesa.
E eu acho que a sociedade portuguesa merecia que esta questão fosse decidida pela Assembleia da República com clareza e rapidamente, e portanto que as pessoas assumam claramente a sua responsabilidade, e os partidos também, em vez de continuar a protelar uma situação de incerteza que eu creio que é bastante nefasta. Foi introduzida também a questão do referendo. O CDS sobre isso não tem tomado uma posição muito clara, e bem, porque isto é uma questão também delicada, e acho que bem, é uma questão também delicada do ponto de vista do funcionamento da coligação, porque de facto a apresentação do referendo violou o acordo de coligação. Isso é um facto. Quem leu o acordo de coligação verifica que uma das cláusulas prevê uma obrigação de 2 partidos votarem solidariamente as propostas de referendo nacional, e portanto isso obviamente pressupõe que as propostas de referendo são apresentadas em conjunto, ou então esse dever obviamente não se aplicava. Portanto, isto criou também aqui uma situação que é delicada, nós temos problemas muito sérios no país para tratar, e portanto eu creio que isso justifica suficientemente o cuidado, de me ver aí bem, que a direção do grupo parlamentar tem aplicado a isso, sinalizando apenas que não lhe parece que este seja um referendo particularmente oportuno. As pessoas estão preocupadas com outras questões e acho que, se calhar, subiriam violentamente a escadaria da Assembleia da República se nós, no meio deste dificuldade em que está o país, propuséssemos agora um referendo sobre a coadoção ou sobre a adoção homossexual no quadro tão complexo em que está o país. Todavia, eu não tenho, creio que o CDS também não, nenhuma objeção a que esta matéria seja referendada. Creio, aliás, que nos estão a dever um referendo, porque o povo reclamou e pediu um referendo sobre o casamento homossexual e ele não foi feito. E, portanto, isso é uma matéria que, como se recordam, foi levada à Assembleia da República e que o meio de esquerda, na altura, recusou. Admito que, se na sociedade portuguesa existir um desejo profundo de mudar a relação nesta matéria, não me parece que estas, teoricamente, num contexto adequado, que estas matérias não sejam referendáveis. Pelo contrário, eu admito perfeitamente que o sejam. Só que eu acho que, nesta altura, não é propriamente oportuno, e a minha posição é que esta questão deve ser decidida rapidamente e bem, ou seja, com o PSD e o CDS, a terem consciência que ninguém compreende que uma maioria de PSD e CDS, com 34 deputados à maior, adote esta legislação. Um último comentário, uma última reflexão, quanto a esta agenda em geral. Eu várias vezes tenho pensado sobre isto, e eu acho que há uma certa esquerda, que depois contagia culturalmente o ambiente dominante, que não saiu da adolescência e que está na idade dos porquês. Que é uma idade que todos nós passamos, uns mais ou pior, que é uma idade particularmente maçadora. Porquê é que o sol é de dia, a lua é de noite? Porquê é que as árvores dão fruto e as pedras não? Isso não é injusto, porque as pedras não dão fruto. Porquê é que os pássaros voam e o meu cão e o meu gato não? Não é muito bom que a gente experimente à varanda ver se eles voam, sobretudo para o cão, para o gato. Porquê é que a água molha e o vento seca? E não há de ser a água a secar e o vento a molhar? Porquê é que nós somos homem e mulher? Nós somos homem e mulher. Porquê é que andamos com os pés no chão e não com as mãos, em pino? É a idade dos porquês. E eu creio que isto é um desvio do fundamental da sociedade. E já que falamos do direito à felicidade, é um atropelo, uma atrapalhação ao direito à felicidade. Porque a felicidade das pessoas, nós sabemos, nos momentos felizes e nos momentos infelizes, que se constrói conhecendo e compreendendo a realidade. E vivendo de acordo com a realidade. E é aí que nós conseguimos construir a felicidade. Às vezes é muito difícil, porque de facto dava-nos jeito que a água secasse e o vento molhasse, mas de facto não é assim. E portanto, se chove, a gente tem que pôr um guarda-chuva, ou então molhamos. E acho que a nossa sociedade está a perder tempo com um conjunto de questões que afastam a vida individual, das famílias, das comunidades fundamentais, daquilo que é a sua realidade. E que cria nas famílias portuguesas, aquelas que geram filhos e que nós precisamos tanto para o futuro, uma enorme perturbação. Uma enorme perturbação. As pessoas em suas casas que estão no seu dia-a-dia, com tantas dificuldades, a cuidar dos seus filhos, não percebem de uma forma geral isto. Não percebem. Que as crianças sejam às vezes discutidas e faladas como se fossem um objeto de posse, umas mascotes. Não são. São seres humanos que merecem o nosso respeito, e o seu primeiro ato de respeito é respeitar sempre o seu direito à identidade pessoal, que é a dualidade parental de pai e de mãe. Muito obrigado.